Olá! Um dos primeiros processos realizados pela logística, dentro das organizações, é o processo de aquisição. Neste processo, duas possibilidades devem ser analisadas para a obtenção do material requerido pela demanda de produção: a possibilidade de comprar ou a possibilidade de fazer. A formação de lotes busca essencialmente gerar economia para as organizações. Por essa razão, a referida atividade é conhecida na literatura como formação de lotes econômicos de compra, LEC, ou formação de lotes de fabricação, LEF, a depender da alternativa da escolha do gestor referente ao processo de aquisição. A quantidade estabelecida no lote econômico de compra tem influência direta sobre os custos envolvidos na estocagem de materiais. Já os custos inerentes ao lote econômico de fabricação estão relacionados aos custos de preparação, o que inclui custos de emissão de ordem de fabricação e os custos de preparação das máquinas, processo conhecido como setup. Quanto à disponibilização para alienação, esta requer uma série de atividades, cujo principal é a formação de lotes. Estes serão classificados, avaliados, divulgados e posteriormente comercializados, seja em leilões ou em processos licitatórios. Este processo poderá ocasionar uma série de custos adicionais, cuja organização deve conhecer suas dimensões. No âmbito dos processos logísticos, há atividades primárias sobre as quais a incidência dos custos é mais elevada em relação às demais atividades. Na atividade logística primária de preparação do pedido, estão inclusas diversas operações necessárias para o atendimento efetivo da necessidade dos clientes, convertidas em um pedido de compra. Tomando como paradigma a comercialização de produtos pela internet, os custos de serviço nas atividades logísticas primárias estão relacionados à disponibilização de plataforma virtual, separação de material, embalagem e carregamento. As operações de separação, embalagem e carregamento também estão relacionadas às atividades logística primária de gestão de estoque. Estas operações, dependendo do porte da empresa, podem ser manual ou automatizada, cujos custos corresponderão à estrutura implantada para este fim. Por fim, na operação destinada ao transporte, a atividade logística primária é responsável pela geração de grande parte dos custos logísticos. Para oferecer um nível de serviço mais sofisticado a seus clientes, as empresas adotam como estratégia competitiva a utilização de centros de distribuição. Estes centros correspondem à estrutura física localizada em pontos estratégicos, dotada de estrutura temporária de estocagem para onde se dirigem os veículos saídos das fábricas com os produtos transportados. Os custos com esse nível de serviço concentram-se na implantação da estrutura do centro de distribuição e na contratação dos colaboradores que nele trabalharão. As atividades logísticas secundárias atuam como suporte para a manutenção dos níveis de serviços garantidos pelas empresas. Os custos provenientes dessas atividades incluem diretamente sobre as operações de armazenagem, manuseio de materiais, embalagem de proteção, programação de produção e manutenção de informação. Agora estudaremos os custos logísticos incidentes sobre o processo de abastecimento, sobre o processo de produção na planta industrial, como também sobre os processos de distribuição. Para finalizar, veremos o processo de apuração dos custos logísticos totais. As atividades representadas pela gestão de compra, gestão de estoque e manutenção de informação dão apoio ao processo logístico de abastecimento. Os custos relacionados à gestão de compras originam-se a partir da implantação de um departamento de compras bem estruturados, com instalações físicas adequadas e profissionais capacitados. Da mesma forma, os custos incidentes sobre a gestão de estoque são relacionados à garantia da manutenção da disponibilidade dos itens estocados e sua integridade. Por fim, os custos oriundos da atividade de manutenção da informação estão relacionados à implantação da estrutura física adequada, composta por equipamentos, aplicativo e pessoal qualificados, aplicados a esta atividade de apoio operacional. O processo de produção na planta industrial também recebe o apoio de atividades como a gestão de estoque, voltada para matéria-prima, materiais auxiliares e materiais em processo, como também a manutenção da informação. Os custos incidentes são os mesmos relacionados ao processo de abastecimento. Os custos logísticos relacionados ao processo de distribuição vão variar de acordo com o tipo de modal e transporte utilizado, em razão do tipo de atividade,
produto produzido ou necessidade das partes que compõem a relação de consumo. Finalizando, para uma efetiva gestão dos custos logísticos, primeiro é necessário ter o mapeamento de todos os processos e as respectivas atividades que os envolvem. A partir daí, identificar dentro destas operações cada custo incidente sobre determinada atividade. Mapeando os processos e identificados os custos incidentes sobre as atividades, deve-se proceder o processo fundamental da gestão dos custos logísticos, a apuração dos custos logísticos totais. Este processo deve ser realizado de forma que todos os desembolsos efetuados pela empresa, no âmbito dos processos logísticos, sejam identificados e mensurados. Isso permitirá que os gestores tenham um panorama completo sobre onde incidem os custos operacionais. Estes foram os aspectos mais importantes relacionados aos custos decorrentes do lote de nível de serviço, como também os custos dos processos logísticos e a apuração do custo logístico total. Na próxima aula, falaremos sobre a visibilidade dos custos logísticos, destacando os custos logísticos e a contabilidade financeira, como também informações contábeis gerenciais para decisões logísticas. Obrigado pela atenção e até lá.